Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje vou conversar com vocês sobre Revolução de 1930 e Governo Provisório, começando esse período da história do Brasil que nós chamamos de Era Vargas. É o conteúdo da unidade 14 da nossa apostila 2. E hoje, especialmente, nós estamos inaugurando um novo formato nas nossas aulas de História do Brasil, vocês vão perceber que essa aula será um pouco mais curta que as nossas aulas anteriores, mas nela a gente vai poder explorar com um pouquinho mais de detalhes esse conteúdo, porque justamente os conteúdos das unidades finais da apostila de História do Brasil são aqueles que são mais cobrados no vestibular. Então espero que vocês aproveitem e, antes de assistir, como sempre, quero lembrá-los que, na medida do possível, assistam às aulas anteriores, especialmente as primeiras aulas ou aula anterior a essa, para você conseguir se encaminhar aqui na discussão, para você se localizar dentro daquilo em que nós formos discutir, e leia a apostila naquela unidade referente a esta aula em que nós vamos discutir esses assuntos. Muitas das informações que estão aqui também estão lá, então é uma forma de vocês complementarem esses materiais de estudo que vocês têm, mas sempre na medida do possível, não se cobrem em excesso, ok? E tudo isso para dar uma orientação para vocês, e caso vocês queiram se comunicar com os professores, dar um feedback sobre a aula, falar como que está sendo esse período de estudos para vocês, nós temos um grupo no Facebook chamado História CPV 2020, tá? Onde vocês podem nos procurar, mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, que nós estaremos dispostos a te ajudar, beleza? E antes de começar a nossa aula, vamos lembrar um pouquinho do que nós discutimos na nossa aula anterior. Nós falamos sobre o período final ali da Primeira República do Brasil, que é esse período que vai de 1889 até 1930, onde eu conversei com vocês sobre os seguintes temas. Falei sobre a industrialização na Primeira República, então como que aconteceu o desenvolvimento industrial e ao mesmo tempo surgiu o movimento operário nesse momento. Falei sobre os modernismos, né, que são esses movimentos intelectuais que vocês vão ver também nas aulas de artes e de literatura, e que está envolvendo ali toda uma discussão sobre a identidade nacional do Brasil, né? Uma identidade que acaba se tornando mais inclusiva, que abarca os elementos da cultura negra, da cultura indígena, enfim, uma nova transformação nessa cultura brasileira. E finalmente conversei com vocês também sobre os tenentismos, esses movimentos sociais que surgiram no meio da classe média urbana e que batalharam para mudar, para transformar aquele sistema político e social da Primeira República. E hoje nós entramos em um novo período da história do Brasil, que é o período da Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. E é durante a Era Vargas que nós vamos conversar na aula de hoje, que todos esses aspectos políticos e sociais que nós vemos na Primeira República começam a mudar, certo? Então, a Revolução de 1930, que vai ser o assunto que nós vamos abordar hoje, vai ser o que vai encerrar esse período da Primeira República, e a fase do governo provisório, que é a primeira das três fases aí no período Vargas, vai acabar mudando uma série de elementos dessa estrutura da Primeira República. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Começando pela Revolução de 1930, vamos entender quais que são os antecedentes, né? O que está por trás desse movimento revolucionário. Antes, eu só queria lembrar vocês uma coisinha da Primeira República. Como que aconteciam as eleições presidenciais na Primeira República? Olha só, queria lembrá-los que uma das características políticas da Primeira República era a política dos governadores e a política do café com leite, né? E o que significava esses elementos, a política dos governadores e a política do café com leite? Significava que todas as eleições presidenciais na Primeira República foram definidas pela indicação presidencial. Então, aquele candidato que o presidente que estava no cargo naquele momento apoiava, ele tinha 99% de chances de vencer as eleições, justamente porque o presidente tinha uma série de acordos com todos os governadores de estado que faziam parte ali da sua gestão. E além disso, havia um acordo entre Minas Gerais e São Paulo de os candidatos à presidência da República se alternarem. Em uma eleição era um candidato de Minas, em outra eleição era um candidato de São Paulo. Como eram os estados mais poderosos daquele período, assim eles conseguiam equilibrar a sua influência na política nacional.
E é justamente pensando na forma como aconteciam essas eleições presidenciais que a gente vem para o governo do Washington Luiz, que foi o último presidente da Primeira República. Ele foi eleito em 1926, iria governar até 1930. Washington Luiz, ele era paulista, certo? Teve ali uma presidência bem tranquila, sem muitas greves, sem muitas revoltas, mas ele toma uma medida que vai ser decisiva para o fim do seu governo. Washington Luiz promove a ruptura de São Paulo com Minas Gerais. E como que ele faz isso? Ele indica, no ano de 1928, passando ali para 1929, o paulista Júlio Prestes para concorrer à presidência da República. Ou seja, ele rompeu com aquele acordo entre São Paulo e Minas Gerais, onde ele deveria indicar, sendo ele um paulista, ele deveria indicar um mineiro. Então ele descumpre esse acordo. E, junto com isso, essa situação política e econômica dele começa a piorar, porque em 1929 nós temos o crash na Bolsa de Valores de Nova York e, portanto, o café do Brasil começa a perder o seu valor, começa a perder o seu preço. E, bom, a gente já está vendo que o governo de Washington Luiz não está muito bonito. E com essa ruptura que ele promove com Minas Gerais, começa a se articular a oposição ao seu governo. Então, formam a Aliança Liberal, os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que formam essa Aliança Liberal, que seria uma grande frente política para fazer oposição a Washington Luiz. Esses 3 estados são marginalizados da política nacional, certo? Porque são estados ali que não têm uma grande produção de café, que é o principal produto econômico daquela época, e, portanto, essa Aliança Liberal lança como seus candidatos Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, para presidente, e João Pessoa, da Paraíba, para vice, certo? Essa Aliança Liberal traz uma proposta de modernização econômica, ou seja, de industrialização, de tornar o Brasil menos dependente da sua exportação agrária, e também de promover direitos sociais, principalmente direitos trabalhistas e direitos voltados para as classes populares. Por causa dessa proposta, a Aliança Liberal ela mobiliza um grande apoio popular às suas pautas e dá início então uma nova campanha pública, uma campanha política fervorosa que vai tomar todos os anos ali de 1929 e 1930. E é com isso que nós chegamos nas eleições de 1930 e nós temos o seguinte cenário. Prestem bem atenção nessa tabela. Nas eleições de 1930, então, disputaram os candidatos da Aliança Liberal, então Getúlio Vargas e João Pessoa, contra o candidato oficial, o candidato que foi indicado pelo próprio presidente, que era o Júlio Prestes. A Aliança Liberal apostou numa forte campanha pública, então eles promoveram comícios, manifestações, passeatas, enquanto a campanha do Júlio Prestes se concentrou num apoio mais por cima, Ele mobilizou o apoio de 17 estados, então 17 governadores de estado, ou presidentes dos estados, como eram chamados naquela época, declararam seu apoio a Júlio Prestes. Então a campanha de Júlio Prestes não foi uma campanha que mobilizou tanto as classes populares, mas sim o apoio dos grandes governantes políticos. Dos dois lados, como a gente já sabe como acontecia o sistema na Primeira República, ocorreram fraudes, subornos e coerções, então foram eleições bem sujas, para os nossos parâmetros de hoje, e os eleitores, unicamente, as únicas pessoas que poderiam votar e participar daquelas eleições eram homens adultos e alfabetizados, ou seja, 5,6% da população total do Brasil naquela época. E como resultado, nós temos que o Júlio Prestes, obviamente, ele acabou vencendo com 60% dos votos e as lideranças da Aliança Liberal acabaram reconhecendo aquela derrota, falando, não, tudo bem, Júlio Prestes ganhou, vamos ficar quietinho aqui cada um de nós nos nossos estados e deixar a situação caminhar como está. No entanto, quem falou isso daí, quem decidiu isso, foram as lideranças. Mas na Aliança Liberal também haviam alguns membros oposicionistas e aqueles antigos tenentes, que promoviam os levantes tenentistas, que não aceitam os resultados dessas eleições e começam a planejar uma resistência armada ao governo de Júlio Prestes. No entanto, nesse primeiro momento, vale a gente lembrar que essa resistência ela não conta com o apoio das lideranças da Aliança Liberal e a situação fica mais ou menos como está. Até que, ainda no ano de 1930, no dia 26 de julho, acontece o assassinato de João Pessoa na Paraíba. Se você está
se você já está fazendo a ligação aí, João Pessoa, capital da Paraíba, então é por isso? Sim, é por isso. Naquela época, João Pessoa era governador da Paraíba, e no dia 26 de julho, ou seja, alguns 4 meses depois, né, das eleições de 1930, que acontece no dia 1º de março, João Pessoa é assassinado na Paraíba. No entanto, esse assassinato de João Pessoa, ele é causado por motivações pessoais, né? Ele foi assassinado lá por um cara que não estava muito de bem com ele, porque o João Pessoa acabou apoiando a divulgação de alguns segredos desse cara lá na imprensa, e ele acabou assassinando João Pessoa por motivos pessoais e nada mais. No entanto, a Aliança Liberal, né, esse AL que eu coloquei aqui, começou a usar politicamente esse acontecimento. Então eles passaram a acusar Washington Luiz e seus partidários de serem os mandantes do assassinato de João Pessoa. As classes populares, então, se comoveram contra o governo de Washington Luiz, que ainda estava no poder, fazendo a transmissão de cargo ali para o Júlio Prestes, e com essa comoção das classes populares e com essa acusação do Washington Luiz de ter cometido um grave crime político, em outubro de 1930, as unidades do Exército e as polícias no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba se revoltam e acabam neutralizando as tropas do governo. Então ocorre esse momento aí de comoção popular, de uma grande revolta contra o governo, e as unidades do Exército e as polícias nesses 3 estados, né, são os 3 estados oposicionistas, acabam se revoltando e neutralizando as tropas do governo. Com isso, as lideranças da Aliança Liberal percebem que, poxa, agora sim a gente tem condições de promover uma revolta, de promover uma revolução contra o governo. É nesse momento que Getúlio Vargas assume a liderança da revolução, sai do Rio Grande do Sul e avança até o Rio de Janeiro. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, o Washington Luiz está perdendo o apoio militar, o pouco do apoio militar que ele tinha, e também o apoio popular, porque ele não está dando conta de lidar com aquela situação econômica grave que o país está passando naquele momento. E é com isso que no dia 24 de outubro, Washington Luiz é deposto pela junta governativa, que eram 2 militares, 2 comandantes militares que foram lá e deram um ultimato para Washington Luiz. Washington Luiz acabou entregando o poder, a junta governativa assumiu e, no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, dando fim à Primeira República e concluindo esse movimento da Revolução de 1930. Aqui, só para nós vermos algumas imagens, esse daqui são os 2 políticos ali da situação, né? Washington Luiz, que foi o presidente, e o candidato que ele indicou, o Júlio Prestes. Então, guardem isso na cabeça. Washington Luiz era paulista, Júlio Prestes também era paulista. Pelo Tratado do Café com Leite, Washington Luiz não deveria indicar um paulista, mas sim um mineiro, e foi isso que fez azedar o caldo ali no finalzinho da Primeira República. Por outro lado, nós tivemos a articulação da oposição, né? Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba, 2 estados totalmente alheios da vida política nacional que começaram a se articular para tomar o poder. E eles se articularam fazendo campanhas públicas, né? Manifestações populares, fazendo comícios. Então nós vemos aqui uma foto de um comício da Aliança Liberal, tomando as ruas, reunindo um grande contingente populacional e também lançando uma campanha mais ou menos nos moldes que a gente vê hoje, né? Como exemplo do cartaz que eu coloquei aqui. E finalmente, mesmo com as eleições sendo favoráveis ao Júlio Prestes, o acontecimento lá do assassinato do João Pessoa acaba estourando esse barril de pólvora que está a situação da Primeira República. A Revolução de 1930 estoura, Getúlio Vargas assume o controle e a liderança dessa revolução e toma o poder no governo provisório. Então aqui uma imagem de quando ele chega no Rio de Janeiro e é recebido pelos seus apoiadores e assume o governo provisório. Vamos falar um pouquinho desse governo então? Olha só, o que marca então o governo provisório, que é a primeira fase da Era Vargas? O primeiro ponto é que o Executivo Federal, ou seja, o presidente da República, Getúlio Vargas, assume plenos poderes de intervenção política, ou seja, com esses poderes, ele poderia fechar o legislativo, poderia interferir no judiciário, poderia interferir na política dos estados e dos municípios. Então, uma situação que acabou centralizando, concentrando o poder ali no Executivo Federal. A segunda medida que o Getúlio tomou foi uma série de reformas sociais e políticas, principalmente
que davam direitos sociais às classes populares, promovia industrialização, a modernização econômica do país e, por causa disso, ele contava com o apoio das Forças Armadas. Também promoveu uma política trabalhista que era baseada em 2 elementos, e isso é muito bom vocês lembrarem, porque na Era Vargas o tempo todo nós vamos falar sobre esse elemento. A política trabalhista de Getúlio Vargas desde sempre foi marcada por 2 elementos. Ao mesmo tempo em que ele promovia as leis trabalhistas, ou seja, o salário mínimo, o tempo mínimo de serviço, as férias, etc., ele também promovia a repressão aos sindicatos autônomos, ou seja, os trabalhadores receberiam seus direitos, mas não poderiam se organizar autonomamente em sindicatos. Tudo deveria estar submetido ao controle do Estado. E, finalmente, nesse primeiro período, foi aprovado um código eleitoral que criava a justiça eleitoral, o voto secreto e o voto feminino. Essa talvez tenha sido a maior transformação política desse momento, porque, com o código eleitoral, as eleições deixaram de ser decididas por cada governador de estado, Agora havia um órgão centralizado para controlar as eleições, e isso diminuiu muito as fraudes, diminuiu muito aqueles arranjos eleitorais que aconteciam frequentemente durante a Primeira República. O voto secreto também foi muito importante para isso, e o voto feminino, pois incorporou uma grande classe social que estava sendo deixada de fora da política da República desde o seu início. No entanto, aparentemente, esse governo provisório, ele dá uma abertura democrática, ele promove uma grande transformação, mas na verdade não. Por quê? Getúlio Vargas, como comandante do governo, não traz nenhuma proposta de democratização do país, Então ele promove uma série de reformas, ele cria o Código Eleitoral, a política trabalhista, mas ele não dá nenhum indício de que ele tem intenções de convocar uma constituinte e de convocar novas eleições. Por isso que Getúlio Vargas ele faz uma série de manobras políticas para tentar ganhar o apoio tanto das oligarquias rurais, então dos grandes proprietários rurais, quanto dos tenentes, que são esses representantes das classes médias urbanas. No entanto, a coisa não seria tão simples assim. No ano de 1932, ou seja, 2 anos ali depois da Revolução de 1930, a oposição a Getúlio Vargas começa a se fortalecer. Principalmente em Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo, essa oposição começa a pedir a convocação de eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte, para escrever uma nova Constituição para o Brasil. E quem começa a liderar essa oposição são as elites paulistas, que lideram a oposição por serem contrários aos interventores que comandavam os estados naquela época e por defender uma identidade regional. Então os paulistas eles se sentiam como os grandes perdedores da Revolução de 1930, porque o seu candidato não chegou nem a tomar posse e agora os estados eles eram governados por interventores que eram nomeados por Getúlio Vargas. Então o sentimento entre as elites paulistas era de um grande mal-estar, um sentimento de derrota com todo aquele movimento da Revolução de 1930. No entanto, havia uma coisa maior que mobilizava toda essa oposição, que era o combate ao governo centralizado e aos seus interventores nos estados. Então, a maior pauta, a maior demanda da oposição era que o governo deixasse de concentrar tantos poderes assim e devolvesse uma parte da autonomia para cada estado. E é nessa situação de tensão, de fortalecimento da oposição, que no dia 9 de julho de 1932, um feriado em São Paulo, para quem conhece, para quem lembra, que as classes médias e os soldados, tanto os soldados da Força Pública, que era uma espécie de polícia militar da época, quanto do Exército, declaram guerra ao governo federal. E essa revolta das elites paulistas tem uma grande adesão das elites, e da sociedade civil. No entanto, essa revolta dos paulistas não ganha o apoio dos operários, dos trabalhadores das indústrias, justamente porque eles eram que forneciam a maior base de apoio ao governo de Getúlio Vargas. São Paulo declara guerra ao governo federal, começa a ameaçar o Rio de Janeiro, mas acaba sendo abandonado pelos outros estados, então não consegue ganhar apoio dos outros estados que também concentravam membros da oposição, e no mês de outubro de 1932, eu errei aqui, seria 1932, não é 1930,
Getúlio Vargas acaba vencendo esses revoltosos, fortalece as Forças Armadas, né? Então reequipa as Forças Armadas, só que ele vê que a situação dele não está tão simples assim para governar. Então ele acaba atendendo a um dos pedidos da sua oposição, dos paulistas, que é a convocação de uma constituinte. Então ali em outubro de 1932, ele marca eleições para a constituinte e marca que essa constituinte vai tomar posse no ano de 1934. Só para ver algumas imagens, né, para vocês gravarem um pouquinho desse conteúdo. No governo provisório de Getúlio Vargas, então, ele inicia sua política trabalhista, né, então dar direitos aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que você controla os sindicatos, controla a sua organização autônoma. O voto feminino ele é conquistado, só que mesmo assim é um voto feminino de elite, né? As mulheres que eram analfabetas, as mulheres pobres, que eram a maioria da população do Brasil, não poderiam votar ainda. E Getúlio Vargas assume o poder com plenos poderes de intervenção e de comando sobre o Brasil. Aqui algumas imagens da campanha pela Revolução Constitucionalista, né, como foi chamada pelas elites paulistas, e a mobilização da sociedade paulista na Guerra Civil de 1932. Então, foi realmente uma guerra, né, que tomou conta ali do estado de São Paulo naquele período, mobilizou tropas com armamento pesado, havia uma campanha pública também, né, dá para ver as crianças aqui vestidas como soldados. Então, foi uma campanha que realmente mexeu com o estado de São Paulo e está aí na memória dessa população até hoje por ter um feriado, lembrando o dia 9 de julho. E só para a gente já ir finalizando a nossa aula, para a gente não ficar só no conteúdo, vamos refletir sobre algumas coisinhas. Eu mudei um pouco do formato, né, dessa reflexão, mas é só para vocês refletirem sobre o que esse conteúdo dessa aula pode trazer para a gente pensar. Então, qual seria o significado da modernização do Brasil? Que é uma pauta que começou a ser trazida ali pela Aliança Liberal. Segundo ponto. Uma coisa que a gente pode prestar atenção também são os conflitos entre os estados e o governo federal. É uma coisa que a gente vê muito claro aí nesse momento, nesse período histórico, e que hoje a gente também percebe no nosso país, certo? Alguns conflitos, alguns atritos ali que são frequentes entre os estados e o governo federal. E, finalmente, o contraste que existe historicamente no Brasil entre as elites rurais e as elites urbanas. As elites rurais representadas pelas oligarquias e as elites urbanas representadas pelos empresários e pelos operários. Beleza? E nós vamos ficando por aqui. Para a próxima aula, tem um encontro marcado com vocês para nós conversarmos sobre o governo constitucional de Vargas, né? Depois da convocação dessa Constituição, como que funcionou a Assembleia Constituinte e como que Vargas reassumiu o poder dentro de um sistema constitucional. Será o tema das unidades 14 e 15 das apostilas 2 e 3. E, como eu sempre lembro vocês, confira os materiais complementares que está no PDF dessa aula. Se você estiver assistindo pelo YouTube, está aí embaixo na descrição. Se você já acessou essa aula a partir do PDF, é só olhar os materiais restantes lá. Resolvam os exercícios e nos chamem no grupo do Facebook para qualquer dúvida, para qualquer problema e qualquer sugestão. Nós estamos à disposição de vocês para atendê-los. E não saiam daí sem escutar nossa música de encerramento. Hoje ficou a cargo de Noel Rosa, refletir um pouco sobre o sentimento desse período, cantando o samba Onde Está a Honestidade. Até mais e até semana que vem. Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba
saiba se é verdade. Você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vassoura dos salões da sociedade, que varre o que encontrar em sua frente, promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com